Olá e vamos a mais um vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo, agora com a cobertura do Torneio de Candidatos 2020, que vai apontar o desafiante de Magnus Carlsen em novembro deste ano. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e também aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Então vamos ver a cobertura da sétima rodada. Vamos primeiro dar uma espiada aqui na tabelinha. E, como podemos ver, dois líderes. Vachier Lagrave com 4,5 e Nepomniachtchi com 4,5. Também, né? Dois jogadores, isso porque o Vachier Lagrave ganhou do Nepomniachtchi. Isso deu um equilíbrio grande aí ao torneio. Temos 4 jogadores com 3,5. Então teve essa partida em que o Vachier Lagrave ganhou do Nepo, as outras todas foram empate, então subiu todo mundo junto, meio ponto, só o Nepo ficou parado e o Vachier Lagrave subiu 1 ponto. Então vamos ver aqui o emparceramento da próxima rodada. Então tivemos a rodada 7, no dia 25, no dia 26, vai ser quinta-feira. Teremos Caruana contra Vachier Lagrave. Caruana de brancas, vem no bloco de 3,5, vai enfrentar o Vachier Lagrave com 4,5. Então Caruana só depende dele para se juntar aí ao Vachier Lagrave. O clássico de chineses de novo. Wang Hao venceu o Jing Liren na primeira metade do torneio. Na rodada 8 já começamos a segunda rodada, segunda metade do torneio, quer dizer. E vamos ter Nepo e Giri. O Nepo também, na primeira metade, ganhou do Giri, de pretas, por isso começou muito bem. Eu acredito que vai ser mais difícil agora, ainda mais vindo de uma derrota. Giri muito sólido. Alekseyenko e Grischuk, vai ser uma pauleira, até porque o Grischuk só empatou até o momento. E o Alekseyenko está aí com vontade, está jogando cada partida com vontade, né? E tem se segurado aí diante dos jogadores top do mundo. Então, diria que essa partida aqui da primeira mesa, Caruana e Vachier Lagrave, vai ser muito importante de ver. E o Nepo a mostrar se ainda está com aquele gás que deixou ele líder. Então é um momento, a rodada vai ser um momento de decisão entrando na segunda rodada. Vamos saber se o Vachier Lagrave dispara como um dos favoritos, se o Caruana chega junto também e afirma a sua posição de um dos favoritos, e o Nepo também, se ele vence e o Vachier Lagrave vence, continuam juntos. Se ele empata e o Vachier Lagrave empata com Caruana, Vachier Lagrave líder isolado. Se o Caruana vence e o Nepo empata, Nepo líder isolado. Se o Giri ganha, o Nepo vence o Nepo e o Caruana vence, teremos 4 jogadores com 4,5, né? 4 jogadores com 4,5. Esse quadro do Giri vencendo, do Caruana vencendo. Agora vamos acrescentar mais aqui o Wang Hao vencendo e o Grischuk vencendo. Aí teremos o Grischuk, o Nepo, o Giri, o Wang Hao, Vachier Lagrave e Caruana com 4,5. Olha que incrível que pode acontecer no torneio. Temos aí o Alekseyenko e o Jing Liren com 2,5 e 6 jogadores com 4,5. Isso é possível, isso é uma matemática aqui do torneio. Mas vamos ao que interessa, vamos às partidas. Bom, vamos começar vendo os 3 empates, que foram daquelas partidas bem equilibradas. Vamos ver aqui Jing Liren e Alekseyenko. E o Catalã, que é uma especialidade do Jing, enfrentou aqui o bispo B4, que é o sistema Bogo-Índia. Teve uma partida que já foi jogado A5, aqui jogou o bispo E7
E esse lance, cheque e volta, parece que perde um tempo, naturalmente perde um tempo, mas deixa o bispo ocupando a casa que as brancas gostariam de colocar o cavalo, e esse bispo, muitas vezes, as brancas querem jogar em F4 ou G5, ou no fianqueto. Então o bispo não está numa casa ideal, e o plano de cavalo D2 e dama C2 para jogar E4 fica difícil, mas ele segue com bispo G2, D5, cavalo F3, roque, cavalo de BD7, dama C2, C6. Então, quando joga essa variante do cheque e volta, tem que jogar de uma maneira fechada e vai resolver o problema desse bispo jogando B6 e bispo B7 ou bispo A6. Então veio o bispo F4, já melhorando o bispo, então aquele tempo que as pretas perderam, as brancas compensam nesse momento. B6, torre D1, então só falta agora jogar um cavalo D2 e E4. Mas aí vem bispo A6, já pressiona em C4, cavalo D2, não está podendo jogar E4 agora, porque depois das trocas em E4 cai em C4, então ele vai ter que fazer ainda mais um preparativo. Ele deixa aqui defendido o peão C, ameaçou E4. Ameaçou E4, que é a ruptura típica na catalã. Aí veio o ataque ao bispo, o bispo volta, interrompendo a ação aqui do peão. O cavalo volta para F6, e agora se ele vem para F4, vai ficar essa repetição. Ele veio para G5. O bispo volta e cavalo E5. Ele talvez tenha avaliado que A4 não seria vantajoso agora, porque, por exemplo, cavalo toma E4, já tem um ataque aqui. Bispo toma E7, dama toma E7, cavalo toma. E não está podendo jogar C5. Eu gosto dessa posição, mas vem cavalo F6 e C5, só que vem D5. Vem depois de C5, vem D5, né? Então pode ficar complicado isso aí para as pretas. Vamos colocar aqui o engine. Então essa posição tende a uma vantagem das brancas, mas com lance torre de C D8, depois torre de F A8, parece que se mantém aí uma vantagem, com certeza. Então essa ideia do D5, nós vamos ver aqui, só dar uma olhada, bispo G5, vamos ver se tem partidas já jogadas nessa posição. Não tem. Vamos ver aqui um pouco atrás. Aqui já tem bastante partida. E olha só, o cavalo H5 é o lance mais jogado. Bispo E3, cavalo F6 é o mais jogado. Bispo G5 tem 8 partidas. H6, então aqui foi a novidade. Bispo B7. E o engine gosta, hein? Então a gente já vê aqui um preparo em cima de posições já jogadas. E agora E4. E4 não foi jogado, mas parece que era um lance bom. Dama A4 também. Dama A4 foge um pouco. Agora a gente está dando E4. Está disputando aí com Dama A4. Mas E4 me parece o lance mais lógico aqui. Então vamos ver o que seguiu na partida. Seguiu o cavalo E5. Cavalo toma. D toma. Cavalo G4. Bispo toma E7. Dama toma. Cavalo F3. F6 captura. Cavalo toma. Bispo H3. Torre de C é 8, dama 4, C5, não se preocupa ali com o peão de A7 e Jinglirin não captura. Vamos ver o que aconteceria se captura. Dama C7 ameaçando torre A8, dama C7 ameaçando torre A8, ganhando a dama e
Cavalo G5, cavalo D4. Cavalo D4 é um lance muito difícil de encontrar, né? Que a ideia é se toma o cavalo, C toma D5, ataca a dama e segue atacando a dama. A dama vai ter que ficar defendendo o bispo e aí não dá tempo para torre A8. Mas que lance difícil, em cavalo D4. Então a gente vê um momento de muita análise, envolve aqui muita análise, apesar do engine estar tomando em A7, mas veio o B4, né? Sem tanto risco, mas aqui... Bom, o Stockfish aponta aqui D4, parece um lance mais natural nessa posição, né? Deixa firme aqui o peão de C5, joga D4, quer jogar E5, mas tem lá o dama toma 7 sempre aparecendo. Então ele já jogou C toma B4 nessa hora. E agora o Jing Liren capturou em A7. Aí veio o cavalo E4, tem pressão na coluna F, dama B6 e cavalo C3. Conseguiu entrar numa boa casa, torre E1, D toma C4. Nesse momento eu estava vendo a partida achando que estava difícil para o Jing Liren. E realmente o engine aqui, o Stockfish, ele tem uma tendência à vantagem das pretas. Mas veio A3, bispo D5. Fiquei analisando muito tempo esse cavalo E2. Cavalo toma E2, bispo toma F3, aí vem torre toma E6 e segue dama G5, ganhando esse tempo aqui na torre. Quando a torre captura, aí tem torre B8. A ideia é valorizar o peão B. Dama E3 propõe uma troca, parece que é meio forçado trocar, né? Torre toma, e aí pode jogar B3. E esse final aqui, um peão a menos para o Alexeyenko, mas o peãozinho está muito perigoso ali em B3. Segundo o engine, uma vantagem não decisiva, não grande, mas uma vantagem para as pretas. Está dando torre B4 como uma opção, torre C1, mas sempre dando vantagem para as pretas. Então, era uma ideia jogar cavalo E2, que não foi jogado. Jogou bispo D5, aí dama B4, dama troca, peão toma, e agora ele veio com cavalo E2, seguido de torre F3. Deixou seguro aqui, ele quer jogar torre B3. Aí veio bispo G2, problemas, porque tem bispo toma D5, ele teve que voltar a torre para F8 para defender a torre de E8, e aí vem torre D2, ameaçando bispo toma D5, torre B8, e agora vem a simplificação geral, bispo toma D5, toma D5, torre B4, torre C2 para que a torre não entre na sétima. E agora a questão é esse peão, né? Ele traz o rei, cerca o peão, aqui tem uma proposta de troca e repete a posição aqui. Então uma daquelas partidas bem equilibradas, não tivemos assim nenhum momento com alguém com muita chance, né, de vitória. Vamos para a seguinte, vamos ver Caruana e Wang Hao, E4, E5, cavalo F3, cavalo F6, Wang Hao repete a Petrov, ou defesa russa, que ele empregou com o Nepo quando perdeu a partida. Cavalo toma E5, D6, cavalo F3, cavalo toma E4, o Nepo jogou D4, Caruana jogou a linha cavalo C3. Cavalo toma C3, D toma C3, isso aqui é para acelerar o desenvolvimento do bispo e fazer o roque grande, é o plano das brancas. Bispo E7, bispo E3, roque, dama D2. Já está pronto para o roque grande. Vem cavalo D7,
roque, cavalo F6, traz o cavalo para a ala do rei, bispo D3, C5. Achei esse lance muito interessante, que abre passagem para a dama e o bispo vai entrar em E6. Parece que ele andou estudando as partidas do Caruana e Carlsen, acho que andaram jogando isso. Vou jogar aqui na... Olha, o Caruana já jogou de brancas, o Carlsen Caruana. Aqui é exatamente a mesma posição. Então, tivemos essa posição com Caruana de pretas. Olha, o Carlsen jogou esse. Vamos ver até que momento a partida vai seguir como Carlsen Caruana, que foi no campeonato mundial, no match, né? Então, torre de A é 1, de H é 1, bispo E6, rei B1, dama A5. Vou dar Enter e temos aqui ainda a partida Carlsen Caruana. C4 foi o lance, vou dar Enter e temos ainda Carlsen Caruana. Dama toma D2, cavalo D2. Então, Caruana jogando de brancas, então ele gostou da maneira que o Carlsen jogou. Entra no final aí sem muito risco. Olha só, agora já saiu da... O Carlsen deve ter capturado de bispo. Exatamente, ele capturou de bispo. Depois acho que colocou o bispo para C3. Então, a partir daqui temos algumas referências, inclusive do Carlsen. E vitórias de brancas, um pouquinho mais. Temos que ver cada partida dessa para entender aqui a verdadeira natureza dessa posição. Mas eu acho que é mais empatativa. Então, o jogador que quer jogar sem risco. Aqui então Caruana tomou de cavalo. Será que foi uma novidade? Não. Nessa posição já haviam 3 partidas com cavalo toma. E agora 3 partidas com torre de F a 8. Então esse lance foi a novidade da partida. Torre de A D8. Agora não tem mais partida, vai entrar essa aqui depois. Então veio F3, B6, G4, Caruana dá uma arriscada. D5, a ruptura central, quando vem o contra-ataque na ala. G5, cavalo H5, C toma D5, bispo toma D5, cavalo E4, F5, não tem essa fraqueza aqui em F3, esse F5 parece que foi muito bom. Vamos colocar aqui o engine. Bom, então tá aqui, ó, o F5 apontado pelo engine. Realmente um lance bom, porque depois de G toma F6, cavalo toma F6. E esse peão ficou um pouco fraco, mas parece que não era o melhor tomar de cavalo. Mas nesse caso, bispo toma F6 parece um lance um pouco artificial. Mas aí sim seria uma maneira de aproveitar F3 caso o cavalo capturasse em F6. Você vê em bispo aqui, né? Mas era a recomendação do Stockfish, tomar de bispo. Vamos ver tomando de cavalo. Aí bispo G5, já aparece uma pequena vantagem para as brancas. Rei F7, será que foi forçado esse? O que será que ele está ameaçando? Talvez um cavalo C3, apesar de ter o bispo aqui, né? Vamos colocar um lance nulo. E agora vamos ver. Bom, se fosse vez das brancas aqui, está ameaçando o cavalo C3 mesmo. Atacando dois bispos. Ameaçando o bispo de A7, ameaçando tomar em F6, tomar o bispo de D5 e depois vem com uma cravada aqui. Então é a ameaça.
Vamos voltar. Bispo G5, rei F7. F7 é um lance bastante estranho, mas coluna F está fechada, ele aproxima o rei para defender o bispo. Aí veio o cavalo G3, olha como esse não foi bom. Aumentou bastante aqui a vantagem das pretas. Jogou com C4. E aqui, bispo H7 era apontado, mas não tão bom. Aí veio o bispo F1. E por que não toma em F3? Bispo toma F3, segue bispo, toma C4. Aí esse rei vai sofrer agora, porque agora vai ficar em E8. Não tem nem... Vou jogar em G6 talvez seja o melhor, porque em E8 ele fica aí no centro. Então não seria bom tomar em F3. Jogou B5 para tomar em F3. E aí o Caruana começa a quebrar ali. O Wang Hao sustenta. Toma B5. Toma B5. E vai para o contra-ataque. O peão de F3 está caindo, mas ele contra-ataca ali em E7. Bispo C5. Eu não tenho um bispo para capturar. Torre E5. Ameaçou ganhar material. Ameaçou o bispo toma F6. Mas segue bispo toma F3. Torre toma D8. Torre toma D8. E agora está caindo o bispo de C5. Mas está vindo um cheque em D1. Mas tem que tomar. Toma o bispo de C5, leva o cheque, rei A2, recupera a peça e nesse momento torre B5. Nesse momento o Caruana recupera o peão que estava a menos, vem C3, o Wang Hao já pensa em debilitar a estrutura, Caruana toma em F6, rei captura e ele ataca a torre. Bem interessante isso, que a torre não pode sair da coluna F, porque senão vem torre F5 e captura o bispo. Então ele tem que ficar por aqui. E aí torre cheque, rei A6, rei A3. Que lance estranho. Achei que ele poderia tomar aqui em C3 mesmo, sendo um peão dobrado. Acaba logo com esse peão. Aí ele veio com rei A3, A toma B2, rei toma B2. H5, H4. E agora veio essa combinação muito interessante. Já tinha antes, né? Vamos ver aqui. Em vez de H5, torre C2. É um lance muito bonito. Torre C2 agora acho que talvez fosse até melhor que depois de H5, H4. Torre C2, se o cavalo captura, perde a torre. Esse rei toma, bispo E4, bispo toma. Tá vendo como era melhor o final sem estar fixado aqui? Rei A2, rei E5, rei F3, bispo D3. E aí empataram, porque esse rei vai ficar próximo, o cavalo vai ficar fazendo movimentos possíveis aqui, sempre dominando G5 e não tem como ganhar isso aí. E tem a chance também de um sacrifício de cavalo por 2 peões, pode acontecer, né? Muito reduzido o material. Então, vamos para a seguinte, o empate também bastante equilibrado. Giri e Grischuk. C4, jogou o Giri. E5, G3, C6 aqui. É como se pretas estivessem jogando a siciliana a lapim, de cores invertidas, com as brancas tendo um tempo a mais. Só que o tempo a mais já foi empregado com fianqueto, então isso que torna possível jogar uma posição que geralmente é jogada de brancas, você joga de pretas com tempo a menos, mas o tempo a mais que as brancas têm não é aquele tempo que tem muita importância em posições abertas, é um tempo que define já uma estrutura, define que vai ter um fianqueto, é uma posição mais fechada, então é possível jogar de cores invertidas, posições que normalmente as brancas estariam jogando.
Então existe a Rossolimo de pretas, a Lapinho e outras linhas. Bom, veio E4, é um lance pretencioso, né? É o mais jogado. Aqui você joga D6, é um lance mais passivo. Pode até transpor para uma Índia do Rei do Fianchetto, só que com o peão aqui já definido em C6, mas essa é uma estrutura que pode aparecer. Olha só, já temos uma tabia aí da Índia do Rei. Aqui geralmente se joga H3, Roque, E4, e aí teremos a posição toma D4, A5, torre A8, são lances possíveis aqui, dama B6 também, ó, torre A8, dama A5, então seria uma transposição, mas ele preferiu, já que tem a possibilidade, joga E4, cavalo D4, D5, C toma D5, e aqui tem a possibilidade de tomar de dama. Dama toma, ele joga cavalo C2, cavalo F6, cavalo C3, dama E5, bispo G2, cavalo A6, roque, bispo E7, cavalo E3, H5, o Grischuk jogando agressivo, jogou agressivo, ele jogou essa variante que ganha espaço, é uma variante bem interessante, e vem com H5, uma ideia que já apareceu em vários momentos nesse torneio. D4, toma passant, toma D3, e vem toma D3, toma de peão, aí fica com o peão isolado. Essa foi a maneira que o Guiri encontrou de abrir um pouco a posição, e está ameaçando D4, D5 talvez. Então vem dama D4 bloqueando, ele tira a dama vem para G4 propondo troca, e o Guiri permite a troca. Dama toma D1, torre de A, D1, bispo G4 ataca, torre D2, roque grande. Então o Grischuk jogou com bastante atividade até o momento. Veio o D4, existe esse problema aí na posição das brancas, o peão isolado, cavalo C7, cavalo E3, então tem uma disputa nesse momento muito forte aqui pela casa D5, bispo E6, mais uma peça controlando a casa D5, e vem D5, vamos entender esse lance. Então eu vou ligar aqui o engine nesse momento, e temos pequena vantagem das brancas. O peão isolado não está fazendo diferença ainda. Então as peças brancas estão bem colocadas, mas esse D5 teve muita coragem. D5 já passou a vantagem ali para as pretas. Vamos ver qual a ideia. Cavalo de C toma D5. Cavalo toma D5. Parece que essa tomada de cavalo de F seria uma boa. Mas não é uma vantagem tão grande. Então a percepção do engine ele foi momentânea, depois ele começa a baixar. E o Guiri joga para trocar bastante mesmo. Troca tudo e vem com torre toma, olha que ideia. Esse foi muito interessante. Tem que tomar de torre, se toma de peão perde, não? Talvez. Peão toma, bispo H3, torre D7. Não perde, mas recupera o peão agora com torre D1. Torre D1, depois troca e toma. Muito bem jogado, então. Vemos que o D5 foi no tempo certo, né? Senão esse peão ia ser bloqueado, e aí sim a vantagem ia passar para as pretas. Vamos colocar um H3 aqui. Olha lá, passa na hora e uma boa vantagem. Com cavalo de F, D5 é o mais provável. Isso, aí bloqueou o peão isolado. Então um momento bem interessante, um momento crítico aqui, que apareceu o D5 do Guiri. D5, o lance, então acabou sendo um lance fantástico. Olha como acontece um empate. A gente pode, às vezes,
achar que eles estão de brincadeira, de falta de vontade ali de jogar. E quando a gente vê a partida, os dois jogando para manter o controle, para não perder o controle da posição. E Guiri teve que encontrar esse lance, tirar aí do fundo do baú, D5. Parece que era o único lance que não podia ser jogado na posição. Ele joga e vem com essa captura no final, torre D5. Aí veio torre toma, bispo toma, torre cheque, torre na sétima, recupera o peão, está com a torre ativa, mas olha só, ficou bom para as pretas aqui. Torre na coluna, porque tem um peão passado, cai mais um peão, torre na sétima, bispo E3, bispo F6. Vamos ver só um pouquinho, voltando um pouquinho aqui. Considera torre C8, agora já não está considerando tão vantajoso. Está dando 58 pontos, mas quando você joga, ele já começa a avaliar, começa a gostar da posição das brancas, achar satisfatória pelo menos. Aí veio torre C2, bispo E3, torre toma B2. Na verdade não. Bispo F6 antes, para jogar D4, torre A4 evita, e ele toma de bispo. Agora ele quer jogar D4. Rei G2, D4, bispo toma, torre A2, torre A4, rei F6, torre F4, rei A6. E empataram aqui nessa dança aqui de cheques. Nossa, jogaram muitos cheques. Mais de 3 vezes. Aí veio o H4, G6, mais uma dancinha aqui de cheques e agora empataram. Tá me lembrando uma história uma piada, né, que contaram do Fischer, que o Fischer tinha um espírito de luta tão grande que uma vez ficou rei contra rei e ele ainda fez 2 lances. Essa é a piada mesmo, né? Foi jogar 2 lances com rei contra rei, brincadeira. Mas está aparecendo aqui, né? Espírito de luta chega na inércia, né? Até o final, quando já está totalmente empatado. Mas foram partidas boas, como vocês viram, partidas com muita luta. Poderiam acontecer resultados decisivos, mas acabou empatando. E agora vamos à partida principal. Bom, vamos então à partida principal, que foi Vachier Lagrave Nepo. Vachier Lagrave jogou E4, veio E6. Mais uma vez o Nepo jogou francesa e não sei se ele se arrependeu dessa vez. Veio D4, D5, cavalo C3, variante principal. Veio a Winauer ou Nizovic, como eu até prefiro chamar, né? Porque o Nizovic desenvolveu essa linha. Chamou atenção para a linha, né? E veio E5, o lance principal, C5, A3, bispo toma C3, B toma C3, cavalo E7, H4. Comentei num vídeo aí, acho que da primeira rodada, não sei, quando apareceu uma francesa, e eu comentei que já enfrentei esse lance jogando contra o Everaldo Matsura, grande mestre, e o mestre internacional Herman Claudius. Os dois têm esse lance no repertório. E tem partida famosa também, o Kasparov jogando, Kasparov Nigel Short, Kasparov Nikolic, Predrag Nikolic. Bom, essas são partidas de referência. Dama C7, H5, e o que eu penso da francesa, a francesa sendo colocada como prova, assim, para você enfrentar um jogador que não tenha um senso estratégico muito desenvolvido, ele vai cometer erros posicionais, a francesa vai ficar muito forte. Agora, quando o jogador top, no caso aqui um Vachier Lagrave jogando, ele vai jogar muito preciso, vai jogar a estratégia que quebra regras. Por exemplo, aqui só temos lances de peões, mas ele está percebendo a estratégia no contexto, incluindo variantes, incluindo coisas táticas. Então, só lance de peão até o momento, e o primeiro lance aqui que desenvolve, tirando o cavalo que já foi eliminado,
ele joga uma torre. Pode até jogar uma torre em H3 também, né? Vamos ver se tem teoria aqui. Temos cavalo F3, torre B1, torre H3, lances que colocam a torre. Então tem uma estratégia um pouco menos padrão, menos clássica, aquela estratégia com os lances mais normais, mais naturais, né? Mas isso aqui é difícil. O Tal jogou dessa maneira em seu match contra Botvinnik. Teve partidas assim em que ele mostrava que essa variante principal você tem que jogar quebrando algumas regras. Tanto é que você já quebra a regra com a estrutura, você já fica aí aceitando um peão dobrado, mas à custa aí de uma entrega de par de bispo por parte das pretas, e vai fazer falta às vezes esse bispo de casas pretas. Então veio B6, dama G4, torre G8, às vezes joga-se rei F8 também nessas posições. Lá rei F8 já foi jogado. Bom, então o Nepo jogou torre G8 e bispo B5 cheque, rei F8, bispo D3, bispo A6. Ideia de trocar o bispo mal, nessas linhas combinam muito. D toma C5, bispo toma D3, C toma D3. Aqui eu achei que ele ia tomar de dama. Ele tomou de... não, na verdade ele jogou cavalo D7, que é um lance bem interessante. Que se toma... Bom, ele pode tomar aqui. Se bispo D2, toma em D3, ataca a torre. E depois toma o peão, vai dar vantagem para as pretas. Então, seguiu D4. B toma C5, dama D1. Agora ele começa a se defender um pouco aqui. Dama A5, bispo D2, torre B8, cavalo E2. Então o problema até agora que as pretas têm que resolver é esse... Parece um roque, mas a torre está invertida aqui com o rei. Então esse rei vai atrapalhar a torre. Seria muito bom se tivesse uma casa tranquila. Então o que o Nepo faz? Ele fecha mais a partida, porque isso dá a ilusão de mais segurança. Mas olha só, quando joga C4 é que começa a aparecer a vantagem das brancas. O jogo ficou tranquilo, estabilizado, e ele tem um plano aqui de F4, F5, batendo de cara aí no rei preto. Veio torre B6, dama C2, ligou as torres, torre H8, não sei qual que é a ideia, talvez jogar um G5 e dar uma casa para o rei, por isso ele defende aqui H6, aí veio o A4 e ele resolve trazer o rei, se puder entrar com o rei para D7 vai ser bom. Torre B4, um lance para dobrar as torres, se captura, segue, C toma B4, esse peão fica passado protegido, mas não é um problema. Peão que está bem bloqueado, talvez esse aqui seja o mais perigosos, né? Porque são móveis, do que esse que está muito bloqueado. E sempre tem a ideia do F4, F5 de reserva. Então, torre B4 não foi capturado, veio o cavalo C6. Esse foi um momento que eu achei bem interessante. O Engine dá ali já a terceira opção, F4. E se cavalo toma, um sacrifício de qualidade, aí peão toma, ataca a dama só tem A6 e vem F5. E aí, você gostaria dessa posição de brancas ou pretas? Apesar do material a menos, brancas é que estão na iniciativa. Não tem roque, o rei já moveu, né? Então, e pode capturar ou avançar dependendo da situação. Pode trazer um cavalo para F4, então a posição seria bem desagradável. E tem os peões na ala da dama. Então não houve, o cavalo toma B4, o Nepo não tomou, jogou o cavalo E7, se preocupou mais ali. Mas olha que interessante,
vem aqui, ele ataca, vem o F4, ele volta. Isso já mostra um pouco que ele não está com muito controle da partida. Aí o Vachier dobra as torres e vem F5, tentativa de bloquear e dar a casa F7. A gente nota que o Nepo ficou meio perdido, não foi aquela estratégia fluida que ele sabe o que está fazendo e vai encadeando as etapas do plano. Ele fez uma coisa, mudou de ideia, foi para outra. Agora veio torre B5, ele tirou a dama, o Nepo, bispo C1. Esse foi muito bom. Depois de melhorar bastante em vários aspectos a posição, o Vachier-Lagrave agora vai melhorar o bispo. O bispo vem para C1, rei F7 e bispo A3. E a ideia, o que fazer com esse bispo, né? Ele pode e vai fazer, inclusive, capturar esse cavalo. Depois de torre de H B8, seguiu o bispo toma E7. Esse cavalo era a chave da defesa aí da ala do rei. E agora o Vachier-Lagrave joga G4, é uma ruptura típica. Vem torre B5, A toma B5, torre B5, e ele quebra ali. Antes, se não tomasse em B5, que poderia fazer torre F8, talvez. Torre F8 para segurar em F5. Mas está levando aqui cavalo G3. Cavalo G3 pressionando. É bom. E se F toma G3, deve seguir dama G6. Primeiro captura aqui. Peão toma ou cavalo toma. Aí vem dama G6 ou dama H7. E entra na posição. Está seguindo F5. Aqui não pode se aventurar muito. Cavalo toma, porque essa torre vai ficar jogando também. Então F5 acho que é a principal ameaça. Bom, mas aí então, depois de G4 veio torre B5, A toma B5, torre B5 e G toma F5. Torre toma B1, dama B1, G toma F5 e agora o Vachier-Lagrave ficou muito bem. Cavalo G3, está querendo tomar de cavalo. Dama B6 para trocar as damas. Ele toma em F5 com cheque. Rei volta para F8. Agora um lance muito bom. Que o Engine dá como primeiro lance. Dama 1. Reforçou aqui a única debilidade, né? Tem aqui também na ala do rei, mas está um pouco inacessível no momento. E deixa a dama na coluna A, porque uma possibilidade vai ser capturar aquele peão. No momento que a dama preta vier buscar um contrajogo, a dama em A1 já está tomando ali, está entrando em A3 também. Então aqui o cavalo volta para G3, dama G4. E aí o Vachier-Lagrave jogou rei G2. O Fianderson, grande mestre sueco, que já veio em Brasília várias vezes, ele marcou uma vez assim com uma expressão que quem estava assistindo o curso gostou muito de ouvir ele falar. Ele falava que o cavalo era o melhor amigo do rei e mostrava essas posições com diferença de uma casa entre o rei e a dama. O cavalo tira todas as casas de xeque. Então esse cavalo, ele mesmo que tivesse uma coluna mais para o lado, ou que o rei, o cavalo e dama tivessem mais para o centro, quando o xeque é separado por uma casa, você coloca um cavalo de escudo para interromper um xeque, ao mesmo tempo esse cavalo tira todas as casas. Então o cavalo aí sustenta bem a posição do rei. Dama toma F4, agora ele toma em A7, está com uma melhor estrutura, um peão passado protegido, um peão que para 2 dessa ala do rei. Então veio rei E7, volta para a diagonal agora A3, F8, cheque, rei D8 e dama D6. Agora se a dama se aventurar, por exemplo, dando cheque, tomar um peão, vai vir E6. Então na falta de lances, o Nepo joga G5 e o Vachier-Lagrave captura um passant. É um desespero aqui, né? Pensar assim, será que ele vai esquecer do en passant? Aí quando captura vem um lance
que ameaça H4, mas é lento, e o peão do Vachier-Lagrave também avança, chega lá na 7ª, ameaçando promover, e o Nepo abandona. Então uma partida fantástica do Vachier-Lagrave, jogou aquela estratégia forte, né? Jogando lances fortes durante a partida. Então parece que ele estava muito tranquilo da possibilidade de vencer e que só dependia dele. Então está com uma boa moral, está com a autoestima elevada e passa a se juntar aí aos líderes, né? Agora são 2 líderes. Agora eu acho que a onda fica mais favorável ao Vachier-Lagrave. E isso pode mudar, cada rodada pode mudar. O Caruana vai jogar com o Vachier-Lagrave na próxima. Se o Caruana vence, aí é o Caruana que vai crescer. Então aquela coisa da bola da vez, o jogador que sente esse torneio é meu, ainda não aconteceu. Deve estar mais para o Vachier-Lagrave, aquele sonho, quando começa a ver que é uma possibilidade de um sonho acontecer na realidade, né? O jogador começa a sentir isso próximo. Quem deve estar de cabeça quente aí é o Nepo, né? Depois de perder, aí começa a pensar, pô, será que eu não vou conseguir o que ele chegou a acreditar que ia, né? Então não pode também no xadrez e qualquer esporte comemorar antes da hora, achar que o trabalho já está feito quando estava ali na metade do torneio. Hoje foi exatamente a metade. E um torneio fantástico, bem equilibrado, separados aí por 2 pontos, os lanternas e os líderes, né? Por 2 pontos. Então uma pequena queda de um líder e uma ascensão do que está ali embaixo, como o Ding Liren e o Alexienko, pode dar uma reviravolta total. Então essa foi a 7ª rodada, fechamos a primeira metade do torneio, que está equilibrado, emocionante, com todas as possibilidades de vitória para cada jogador, nenhuma partida é resultado garantido, e estaremos aqui com essa cobertura rodada a rodada. Até o próximo vídeo, valeu!